Agora vamos entrar numa pauta sobre a saúde da pele. A gente saiu do envelhecimento, não é? Dos fatores ali para o envelhecimento, e a gente vai entrar aqui na saúde da pele. Majoritariamente vamos falar aqui sobre acne. E a acne, ela está totalmente relacionada com essa desbiose intestinal. Na verdade, a acne, ela pode ser uma desbiose que está sendo causada ali na sua pele. E mais a raiz do problema, justamente está vindo lá do seu intestino. A acne, ela pode ter influência ali do estresse, níveis hormonais alterados, resistência à insulina, ou por bactérias ali na sua pele, que está ocorrendo uma desbiose da sua pele. E aí eu quis trazer só alguns artigos, alguns estudos aqui falando sobre essa desbiose, alteração desses micro-organismos, dessas bactérias, com a relação de algumas comorbidades, de alguns sintomas ali na parte da pele, como por exemplo a dermatite está relacionado aqui com Staphylococcus aureus, com a predominância do Staphylococcus aureus, a acne está relacionada com a predominância dessa bactéria, a rosácea a psoríase do Staphylococcus firmicutes. Então, alguns estudos já observaram a alteração e a predominância de algumas bactérias na relação de alguns sintomas. E aí eu quis trazer essa imagem também tirada aqui do artigo para mostrar para vocês a influência de alguns fatores na saúde da pele. Como, por exemplo, ali a exposição prolongada, e aí eu quero dizer realmente sempre pontuar, isso aqui é a exposição exacerbada, prolongada, de forma crônica. Porque a gente precisa, sim, do nosso sol, a gente precisa estar exposto ao sol. Mas aqui é a nível prolongado, a nível crônico. Pode ser um fator de envelhecimento celular, poluição, exercício exacerbado, então também não é aquele exercício normal que a gente faz uma horinha ali na academia, de vez em quando, não, é exercício exacerbado. A alimentação pode influenciar, o sono, olha, como a gente falou aqui do sono, relações, estresse, cosméticos, a idade, né? Igual a gente comentou, e fatores genéticos, que eu dei o exemplo aqui do gene do polimorfismo no MMP1. E aqui eu estou passando rapidamente, mas o intestino ele pode influenciar na sua pele por endotoxinas. Essas bactérias que estão aqui, se elas estiverem desreguladas, elas podem produzir toxinas que você vai absorver e vai ser levado aqui para a corrente sanguínea, e isso aí vai sobrecarregar a sua detoxificação, trazendo alteração ali na sua pele também. A permeabilidade intestinal vai permitir, essa abertura aqui vai permitir a passagem de antígenos, de bactéria, de pedacinhos de alimentos, causando uma inflamação aqui crônica intestinal, mas a nível sistêmico, igual a gente já falou. O aumento de citocinas produzidos pela inflamação. E aí os sintomas vão ser a acne, rosácea, eczema. Isso são coisas a níveis da pele, fora outros sintomas que você pode sentir no seu metabolismo, dor de cabeça, N fatores aí, N sintomas que pode aparecer por conta de uma desbiose. E aí existem alguns alimentos que podem interferir nessa permeabilidade, nessa desbiose, mesmo sendo considerados saudáveis. Eu vou dar exemplo para vocês, no meu caso, a amêndoa. Essa casca da amêndoa, na verdade, as sementes em geral, elas têm muitos antinutrientes, tá? E essa amêndoa, principalmente essa parte da casquinha dela aqui, ela pode trazer reações alérgicas para a pessoa ou uma intolerância. E no meu caso, é dito e certo. Toda vez que eu como alguma amêndoa ou farinha de amêndoa, que tem algum bolo, alguma coisa que eu vou comer, porque é low carb, não é? Então, às vezes, esporadicamente, quando eu vou comer algum bolo, alguma outra coisa que tem a farinha de amêndoa, eu começo a ter aquela intolerância intestinal. O intestino mais solto, com aquele barulho no intestino. E no dia seguinte já começa a me aparecer uma acne aqui, outra acne aqui, já começa a me aparecer aqui na pele alguns sinais. Então, hoje em dia, eu nem consumo mais amêndoa, nem bolinho low carb, nem nada com amêndoa, não dá. Eu não quero causar essa alteração aqui no meu intestino e nem na minha pele, né? Então, eu evito a amêndoa. Fora vários outros alimentos aqui, como, por exemplo, a aveia, o glúten que está ali no pão, a caseína que está aqui no leite. Então, tem muitas questões aqui que podem trazer inflamação. Vai de cada pessoa, né? Tem um tipo de alimento que vai causar muito mais de uma pessoa do que em outra. Como, por exemplo, o ovo. O ovo é um alimento riquíssimo, ótimo, é um dos melhores alimentos que a gente tem. Só que tem pessoas, infelizmente,
Graças a Deus eu não sou esse tipo de pessoa, porque deve ser horrível, mas infelizmente tem pessoas que têm intolerância que é a proteína do ovo, a clara do ovo. E aí tem que separar a clara do ovo e consumir a gema, né? A gema vale a pena consumir pelo menos a gema. E aí sobre a acne, a gente já comentou, né? Que é a resistência à insulina, o DHT elevado, que ali o zinco pode ajudar, desbiose intestinal, a inflamação, o estresse. A gente já comentou sobre tudo isso aqui. Alguns alimentos antioxidantes que vão ajudar. A pele seca também tem a influência aqui da desbiose. Algo que eu quero colocar destacado aqui é que o cortisol irregular, ele vai trazer um envelhecimento celular mais rápido. Isso porque ele aumenta os radicais livres, ele pode piorar a acne, afina a pele, reduz a produção de colágeno. Então, vai trazer várias coisas ali horríveis. Então, vai ser um fator bem pesado no momento desse envelhecimento celular. Por isso que é interessante a gente controlar o nosso estresse, controlar nossas emoções. E aí tem alguns estudos falando sobre meditação, oração, porque muitas das vezes o problema, ele precisa ser resolvido. O que nos traz estresse é um problema, não é? O problema ele precisa ser resolvido, mas ele pode ser resolvido com você pensando estressada, ou ele pode ser resolvido você fazendo normalmente sem o estresse. E o que pode te auxiliar e te ajudar a resolver aquele problema sem essa pilhação do estresse é justamente oração, meditação. E eu tô pontuando isso pra você, mas não é eu que tô falando de boca pra fora não, tá? Relatado na literatura, é comprovado cientificamente. E embora a gente tenha falado aqui sobre estética, mas a verdade é que a estética é integrativa da nossa saúde. Pra gente ter uma pele bonita, cabelo bonito, unhas bonitas, a gente precisa estar saudável. Nada mais é do que a saúde. Então, bons níveis de vitamina, estar dentro do seu ciclo circadiano, fazendo o biohacking mesmo de forma natural. Claro que hoje em dia a gente tem adições aí de algumas coisas que nos ajudam, como, por exemplo, aquele óculos avermelhado para você utilizar à noite, né, para controlar essa luz branca que atrapalha o seu ciclo circadiano. A tomar sol, tanto para produção de vitamina D, quanto para estimular ali o seu cortisol na parte da manhã. Então, assim que você acordar, olhar para o sol, tomar um solzinho ali nos 5, 10 minutinhos para produzir esse cortisol ali durante a manhã, porque esse é o momento do cortisol tá alto, tá um pouquinho mais elevado, é durante a manhã. Para a tarde, ele já tá controlado e começar a produção de melatonina e você relaxar e entrar no sono profundo. E agora bora fazer um resumo aqui para você já adicionar na sua prática de beleza e no seu dia a dia, para você ter uma pele bonita, um cabelo bonito, uma unha bonita, minha filha. Ponto número 1 é a hidratação. Então você vai se hidratar bem, beber água. Logo que acordar de manhã, vai beber sua água. A gente pode sim colocar uma pitadinha de sal na boca, sal grosso, só mesmo para ajustar ali os níveis de eletrólitos. Você não vai você não vai adicionar um monte de sal, né? Só um pouquinho de sal mesmo, para ajudar. Tem algumas pessoas que até adicionam a água do mar, então a gente pode pegar também 15 ml de água do mar e diluir. Agora, se você tem acne, algo interessante que você tem que observar é se você não tem questões intestinais ali que estão te atrapalhando. Se você tem uma desbiose, então cuida desse seu intestino, avalia aí qual é a raiz do problema, ajuste sua alimentação retirando glúten, laticínios. E aí você pode se perguntar, Evelyn, o que eu vou comer? Comida de verdade. Você vai adicionar bicho e planta. Então vai adicionar ovos, carne, frango, legumes como cenoura, courgette, chuchu. De manhã você pode comer um melão, mamão, junto com os ovos mexidos. Evite as sementes, as oleaginosas, pelo menos nessa fase inicial, para você tentar desinflamar ali seu intestino, deixar ele respirando um pouquinho mais. Faça pelo menos o jejum de 12 horas, que é um jejum metabólico que todo mundo deveria fazer para a gente deixar ali o nosso intestino fazendo a sua limpeza, sua detoxificação ali durante a noite. Então, se você janta às 8 horas da noite, faça o seu pequeno almoço, seu café da manhã, depois das 8 horas da manhã, no dia seguinte, às 8h30 mais ou menos. Faça pelo menos essas 12 horas de jejum. Evita aquela ceia, que muitas pessoas costumam colocar ceia, né, depois do jantar. Só jante, não adicione ceia. Vai por mim, seu intestino, seu corpo vai agradecer por isso. E a sua pele também. E aí você que tem esse problema de acne, depois de melhorar ali a sua alimentação, ajustar a sua alimentação, aí você pode pensar na suplementação, como por exemplo, no ômega 3, umas 2, 3 gramas de ômega 3, uma dose um pouquinho mais alta para auxiliar a saúde da sua pele. Óleo de barragem ajuda bastante para quem tem acne. O zinco, e algo que eu esqueci de pontuar na parte da alimentação é evitar a resistência à insulina, evitar os picos glicêmicos.
reduzir um pouco o consumo de hidrato de carbono, carboidrato. Não precisa cortar totalmente, mas tenta reduzir. Não coma carboidrato de forma isolada. Vamos supor, vou comer uma banana sozinha. Consuma ali com os ovos primeiros, depois você come a banana. Não comer pão de forma isolada, biscoito de forma isolada. Na verdade, é interessante você evitar esse tipo de alimento. Outra coisa importante que eu quero trazer aqui para vocês é, pelo menos todo ano, eu gosto de 6 em 6 meses de fazer avaliação nas análises de sangue. Só que caso você queira, e às vezes você nem tem o costume de fazer, pelo menos faz uma vez ao ano essa avaliação de vitamina D, vitaminas do complexo B. Como se você tem queda de cabelo, muita acne, faz avaliação também nos seus níveis de hormônios, estradiol, progesterona, T3, T4, TSH, T3 reverso, DHT, testosterona, vitamina A, selênio, a ferritina para avaliar os seus níveis de ferro. Faz uma avaliação bem completa. Mas nessas avaliações completas, eu até oriento que você esteja acompanhado com um profissional da saúde que entenda sobre isso, para você ser guiado de forma eficaz e não ficar perdida no que fazer. Então, fazer uma avaliação mesmo completa é uma avaliação profissional. Principalmente se você tem algo muito específico de algum sintoma, de um sinal, de algo que você não consegue tratar só com cosmético. E vou até pontuar para você ter cuidado com alguns cosméticos, medicação. Tem muitas pessoas que têm muita acne e quando vão para algum profissional da saúde, algum médico, eles até passam anticoncepcional para uma pessoa. Às vezes, anticoncepcional nem é para fazer o papel dele de anticoncepcional, é justamente para alterar os seus hormônios ali, bloquear o seu ciclo natural, né? Para reduzir a sua acne. Mas saiba que você só está mascarando o seu problema. Você só está mascarando o que deveria ser resolvido. Então, uma alteração hormonal, você precisa saber a raiz do problema, o porquê está tendo aquela alteração. Não mascarar adicionando outro hormônio por cima ou bloquear ali o seu ciclo menstrual. Caso você utilize algum tipo de medicamento para tratar a acne, tenha certo cuidado e talvez, se você estiver ponderando fazer isso antes disso, tente procurar a raiz do problema. Tente procurar aquilo que está lhe causando a acne. Porque a acne nada mais é do que um sinal de que algo não está bem no seu corpo. Então, o seu corpo é inteligente, ele está te dando um sinal para você investigar, para você tratar, para você cuidar do seu corpo. E ao invés da gente cuidar e tratar, muitas das vezes a gente mascara adicionando algum medicamento. E no momento que a gente deixa de utilizar esse medicamento, se a gente não tratar a raiz do problema, tudo pode voltar à tona. Tem pessoas que aquela acne nem volta à tona. No entanto, aquela raiz do problema que a pessoa não investigou vai aparecer e ela nem sabia o que era. E aí entra naquela pauta, igual a gente falou anteriormente. A beleza é um reflexo da saúde. Se algo está aparecendo na sua pele que é algo estranho, é algum sinal de que há algo que você precisa investigar. Bom, eu espero ter ajudado você aí no seu autocuidado, na sua saúde, que ela vem de dentro para fora. E se você gostou, deixa um like aqui para me ajudar e coloca um coraçãozinho, algum comentário aqui embaixo para poder eu saber que você ficou comigo aqui até o final, para eu saber que você tá aqui comigo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para você ser notificado quando tiver um vídeo novo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.